Bom, continuando com o nosso assunto, na aula 12, a gente começa a falar sobre os mecanismos de participação popular no Brasil, né? Aonde as suas bases constitucionais e normativas, aonde é que elas estão instituídas, né? Quais são as possíveis, esses possíveis instrumentos de participação e como é que se deu. Então a gente pode ver o seguinte, que participação popular são as múltiplas ações das forças sociais que influenciam a formulação, execução, fiscalização e avaliação das políticas públicas e os serviços básicos na área social, saúde, educação, habitação, transporte, saneamento, entre outros. Bom, então, participação popular, ela é muito mais do que simplesmente acreditar que é politizado. A participação popular faz parte da cultura de um povo, né? E isso, a cada eleição, tá, vai se renovando. Então, a gente precisa conhecer um pouco sobre essa história de participação popular, porque, na maioria das vezes, a ideia de participação popular está sobre o holofote do voto. Então, eu votei, houve participação popular. Tanto as instituições democráticas, elas forçam isso, como a própria cultura do povo tem, aqui no Brasil principalmente, né, tem como ideia de uma má participação. Então, nós participamos pouco da nossa comunidade, nós participamos pouco das questões familiares, começa com a família. A nossa família, muitas vezes, baseada no pensamento patriarcal, é decidida pelo pai, né? Então, se a gente for ver outras culturas, essa participação popular ela começa dentro da família, passando para o seu bairro, passando para a sua comunidade, para a sua cidade, e assim sucessivamente. Muito bem. Uh, Alguns mecanismos que a gente vai ver, um deles é a iniciativa popular, né, que é um instrumento de democracia semidireta que torna possível a população apresentar projetos. Então, a população pode apresentar alguns projetos de lei, né? Para que isso aconteça, é necessário ter algumas exigências, como por exemplo, 1% do eleitorado, distribuir pelo menos um quinto dos municípios, com no menos de 0,3% dos eleitores de cada município, né? E o projeto, se for aprovado, será subscrito por meio de 0,5% do eleitorado estadual, se distribuído em pelo menos um décimo dos municípios e com não menos de um décimo por cento dos eleitores de cada município. Então, existe algumas exigências de como é hoje, né, como está na Constituição, e como deve ficar futuramente. Ah, a iniciativa popular consiste na apresentação do projeto de lei à Câmara dos Deputados, subscrito por, no mínimo, um centro do eleitorado. Então, a gente vai encontrar na Lei 9.709, que regulamenta, né, o que está disposto nos incisos 2, 3, 1, 2 e 3 do artigo 14 da Constituição Federal, e fala sobre isso. Né? Então, rege sobre isso. Alguns exemplos de iniciativa popular que ocorreram aqui no Brasil: a Lei 8.930 de 94, o caso de Daniela Pérez, né? E esse caso, ele tinha, originalmente, era chamado de Lei de Crimes Hediondos, né? Então, é uma forma de crime de homicídio qualificado, em que o fato é que, é muito grave, além da vontade de matar, há um outro fato: você tem vontade de machucar, você tem vontade de encobertar, de dificultar a defesa. Então, essa moça, Daniela Pérez, ela era filha de uma autora de telenovelas, a chamada Glória Pérez, e foi brutalmente assassinada por um colega de trabalho. Então, esse episódio repercutiu e trouxe a cabo, ajudou para a criação dessa lei. Então, 1.300.000 pessoas assinaram essa lei.
esse projeto de lei, que virou lei depois. A Lei 9.840, de 99, combate à compra de votos, né? Então, esse projeto, ele começou na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, em 1997, e tinha como a ideia punir, né, alguns políticos que tinham como característica principal a história da compra de votos. Então, foi também muito bem aceito no Brasil e 1.400.000 pessoas, mais ou menos, votaram, assinaram esse projeto de lei, né? Bom, existe a Lei 11.124 de 2005, que criou o Fundo Nacional da Habitação de Interesse Social, assinado por mais de 1 milhão de pessoas, e a ideia era criar, reduzir a história de pessoas que, por exemplo, moravam na rua, né? Então, a questão urbana é um déficit que já vem há muito tempo no Brasil. E essa lei veio com o interesse de solucionar o problema da habitação. A lei da ficha limpa, lei complementar 135/2010, né? E essa lei começou com o movimento de combate à corrupção, né? Então, essa lei, a ideia era que os candidatos, né, que está inclusive já foi bastante utilizada nas eleições, que algumas pessoas se tornassem inelegíveis, né? Então, isso a gente já viu acontecer em alguns casos aqui no Brasil. Bom, o outro é o plebiscito, né? O plebiscito. O plebiscito seria uma consulta sobre um assunto específico, né, por meio da convocação de eleitores. Então, você quer saber a opinião do povo para criar uma lei, né? Então, antes de criar a lei. Então, a gente encontra esses, falando sobre o plebiscito na Constituição, no artigo 14, né, onde prevê o exercício da soberania popular, né? Muito bem. Em relação ao plebiscito, nós temos alguns exemplos. Em 1963, sobre o plebiscito sobre o sistema de governo, né? Durante a gestão João Goulart, foi feita uma proposta entre o parlamentarismo e o presidencialismo, e o sistema presidencialista vigorou. Em 1993,